Estou fazendo 5 anos que eu estou à frente desse rebanho. O Senhor me trouxe para cá há 5 anos atrás. Interessante que os meus planos, o meu coração não estava a vir para essa região. Quando eu fui consagrado a pastor, o meu coração estava inclinado ao Triângulo Mineiro. Não sei porque há uma necessidade muito grande da palavra do Senhor lá, tendo em vista a dificuldade da palavra do Senhor ser explanada naquele lugar. Como é alvo, né, da Junta de Missões, alvo principalmente das igrejas batistas, em abrir frentes missionárias naquele lugar. Eu estava pronto para ir, juntamente com a minha esposa, mas eu, com as malas prontas, não é? Ia abrir um trabalho lá. Nós íamos chegar na cidade pela Junta de Missões, eles já tinham acertado tudo, e a gente ia abrir um trabalho lá, chegar lá, colocar as malas, alugar uma casa e começar um trabalho. E nós oramos e ela aceitou, minha esposa, né? A gente orou. Mas quando estávamos já prontos, acertando com os filhos, a Regina, que estava fazendo na Universidade de Juiz de Fora, o seu curso, Felipe tinha ido para Belo Horizonte fazer um curso de oficial lá na polícia. Rafael, casado, né? E aí ficou eu e a minha esposa e a gente pôde planejar isso aí. Mas, na verdade, o coração do Senhor não era o nosso coração, né? A vontade do Senhor não é a nossa vontade, né? Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E, para encurtar a conversa, nós fomos contatados numa noite, né, pelo irmão da igreja, na época o segundo vice-presidente, era o presidente da igreja, não é? E ele me contata e diz para que eu possa, se eu pudesse vir aqui a trabalhar, não é? Aliás, pregar, não é? E eu expliquei que eu poderia sim só pregar num sábado, né? Dia 7 de setembro, não foi? Que era aniversário de uma irmã, que era a irmã Mira aqui dessa igreja. Mas quando eu estava vindo para cá, eu e minha esposa, a gente conversando sobre as coisas, tal, os planos que a gente fazia. E aí eu vim por Guarani, né, entrei por Guarani e tal, e fui para lá, quase em Cataguás. E não chegava o bar de jeito nenhum, né? Eu já fiquei apavorado, porque era já 7h10 e era 7h30 aqui. Eu não gosto de compromisso, tem que ser em cima. E aí eu cheguei em Dona Eusébia e perguntei, onde é que o bar está muito longe? Eu falei assim, tá, você já passou por ele há muito tempo, né? E aí eu voltei. Então eu chego aqui, no primeiro dia que eu cheguei aqui lá embaixo, eu subi essa rampa aí e Deus tocou no meu coração, disse, você vai ficar aí. E foi um desafio para mim, foi um desafio para minha esposa. Mas antes de o Senhor me trazer aqui, há 2 anos atrás, o Senhor já tinha falado, já tinha me contatado, e eu não sabia. 2 anos atrás, 2 anos antes de eu assumir a igreja, o Senhor já estava planejando isso para mim. Tendo em vista que um dia eu estava em casa numa quarta-feira, e aí eu fui contatado por telefone para visitar uma pessoa dessa igreja, que ele estava muito mal, estava em coma, não sei se eram uns 30 dias de coma, já estava praticamente mais para lá do que para cá, não é? E aí eu falei um pouco, olha, não dá para mim não dá para eu ir não, porque eu preciso fazer algumas coisas. Não, mas vai lá, a pessoa ligou de novo, e aí eu fui visitar essa pessoa, que era o irmão Júlio, né, no hospital João Feliz. E eu cheguei lá, não conhecia ninguém, eu fui assim, né, fiquei na porta lá da recepção lá do hospital, e aí eu fiquei mais ou menos ligado, né, para ver se eu pescava alguma coisa, para ver que eu não sabia quem era. E aí eu vi falar Júlio,
E a esposa dele é a irmã Conceição. E aí eu conversei com ela algumas coisas ali, chamei a família toda, preguei um sermão para eles primeiro, né? Engraçado que eu cheguei, cadê? Está faltando mais uma? Não sabia, né? Está faltando mais uma filha, chama ela lá. E aí eu preguei para eles ali mesmo, trouxe uma palavra de exortação, eles choraram, eles se abraçaram, e aí eu fui subir com ela lá para a UTI, e cheguei lá, estava aquele moço lá, né? E eu orei ao Senhor, disse: Senhor, se for da tua vontade, o Senhor leva, se não for, o Senhor traz. Só isso que eu fiz. E aí eu saí de lá, quando foi com 15 dias depois, eu estava na igreja, e chegou aquele moço que eu havia orado, e Deus não levou, Deus trouxe. Né? E ele chegou, eu levei até um susto, achei que era um fantasma. Né? E eu disse: olha, você mesmo? Deixa eu tocar. Né? E ele conversou comigo, e na verdade ele estava realmente complicado a situação dele, os médicos aqui da igreja sabiam a situação. Mas eu já sabia, né? Eu não sabia que Deus já estava preparando esse momento de eu estar aqui, neste lugar. E quando eu recebo o convite, depois de 2 anos, eu ainda falei para o Senhor assim: olha, Senhor, eu tenho ainda minha filha, que está estudando no colégio, na Universidade Federal, ela nunca ficou sozinha, e também eu tenho uma casa que eu não quero alugar, mas eu quero vender. E eu disse: mas eu não vou colocar no jornal, não vou colocar, eu simplesmente vou chamar uma pessoa que vende e vou colocar. Se não for da vontade do Senhor, então não vou. Eu coloco segunda-feira à tarde, ela chega lá, a menina fez a avaliação, deu o preço do imóvel e disse: olha, esse valor aqui demora uns 6, 1 ano. Falei: então isso não é de Deus, para vender. E aí, eu coloquei no segunda de tarde, quando foi na terça de manhã, a casa estava vendida. Ela toda arrepiada, falou assim: nunca aconteceu isso na minha vida. Ela nunca ganhou um dinheiro tão fácil igual. Ela disse: o que está acontecendo? O senhor é quem? Eu disse: eu não sou ninguém, né? Ela: não é possível. Eu disse: como assim não é possível? É porque a casa do senhor, a outra casa que o cara ia vender é muito melhor, muito maior, num lugar melhor, e essa daqui não é muito melhor, não é num lugar melhor, e ele preferiu essa. Eu disse: é, rapaz. E ela é muito mais cara do que a outra. Se fosse eu, ficaria com a outra. Eu ainda falei com ele: fica com essa. Mano. Mas ele disse: não, vou ficar com a outra. Eu ainda cheguei e falei assim: ó, tem um vazamento ali, tem um problema aqui, esse piso aqui está quase estourando. Eu falei: não, eu quero ele assim mesmo. Eu disse: Senhor, meu Deus, o senhor quer que eu vou lá para o bar mesmo? Aí eu disse: mas e a Regina, como é que fica, Senhor? Olha só como é que eu sou, né? Estou igual Abraão, né? Posso falar mais uma coisinha, Deus? Enquanto eu estava falando isso, ligou uma pessoa que ela tinha ficado viúva, uma filha nossa, Luciene, ligou e falou assim: olha, vocês vão para um bar, mas a Regina fica comigo. É uma viúva, ela mora sozinha, né? Morava perto da universidade, e aí a Regina ficou com ela. Eu disse: quanto custa? Ela disse: nada, é só a companhia. Eu disse: é, Senhor. Posso pedir mais uma coisinha, Senhor? Eu disse: não. Nós precisamos entender que os planos do Senhor não são os nossos planos. E nós precisamos entender também, através da palavra do Senhor, por que nós somos vitoriosos nos nossos ministérios. Você e eu, que nós fazemos parte de um ministério, porque às vezes a gente acha que é só ser pastor, ou trabalhar alguma coisa na igreja, mas o Senhor nos deu um ministério, você tem um ministério. Você está na sua escola, você está no seu trabalho, você está na sua família. O seu ministério é sua família. Por que as pessoas são mais vitoriosas e as outras não são? Porque umas falhas e as outras têm sucesso quando as coisas são iguais, idênticas. Por que eu e você, muitas vezes, falhamos em alguma coisa e as pessoas são bem-sucedidas nas outras? Vamos à Bíblia. O que a Bíblia diz a gente? O que a palavra de Deus diz? Muitas pessoas procuram aconselhamentos com pessoas, aconselhamentos com o mundo, e vai até pelo curso do mundo. Mas o que a Bíblia diz? O que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós como instrumentos dele,
para que ele possa expandir o seu nome, expandir o seu reino aqui neste mundo. Eu e você temos uma responsabilidade. Esse texto bíblico que nós lemos, ele relata, ele apresenta uma história em que 12 pessoas, 12 homens, que eram líderes em Israel, eles foram destacados para observar, espiar a terra ao qual o Senhor já tinha dado para esses homens, tinha dado para o povo de Israel. E eles foram ver essa terra. E juntamente com ele, 2 pessoas foram também entre os 12, Caleb e Josué. Olha, eles receberam uma missão até difícil. Eles teriam que sair. Olha, e era muito longe, era 200 quilômetros de ida, 200 quilômetros de volta. Eles iam para uma terra que eles não conheciam, e uma terra em que eram inimigos dele. Eles iam tomar aquela terra, ou seja, iam ocupar aquela terra. E eles foram com essa missão. Primeira coisa, eles receberam uma missão, eles cumpriram a sua missão. Nós cumprimos a nossa missão. Você está trabalhando, você está no seu ministério, na igreja, em qualquer lugar, de cantar, de pregar, de ensinar a palavra, em qualquer coisa que você faça. Você recebeu uma missão, você está praticando esta missão. E eles foram. Mas quando eles retornaram, eles voltaram, os 12 voltaram com a mesma certeza. Todos 12, eles disseram, olha, a terra é boa. Lá, tudo é exageradamente grande. E nós até trouxemos um cacho de uva para vocês verem. Homens colocaram nas costas para trazer o cacho de uva. Mas aí acontece alguma coisa que diverge. Eles concordaram, mas eles disseram, olha, mas uma coisa nós falamos. Os 10 disseram, aquela terra não tem como a gente conquistar. Porque lá tem homens grandes, são filhos de gigantes. Descendentes de Golias. Eram homens grandes, nós não podemos. Nós somos como gafanhotos para frente daquelas pessoas. É difícil. Eles começaram a chorar e começaram a influenciar as pessoas. Eles desejaram até voltar para o Egito. Então não tem jeito, vamos voltar. Mas 2 homens, Josué e Caleb, eles foram contrário àquela afirmação daqueles 10 homens. O que a Bíblia nos ensina então? Por que aqueles homens se diferenciaram? Por que eles viram? E por que o ministério deles foram grandes? Por quê? Vamos ver algumas marcas deste homem. A primeira coisa que ele nos ensina aqui, que eu e você precisamos aprender. Não podemos esquecer disso. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma família. Você tem um emprego, você tem um ministério, você trabalha na igreja, você é líder de algum ministério. Você trabalha para o Senhor. O que nós podemos fazer para ser bem sucedido? O que eu posso fazer nessa igreja para ser bem sucedido? A primeira coisa que a gente vê aqui, ele diz, no versículo 8, na parte A desse versículo, ele diz assim, se o Senhor se agradar de nós. Então a primeira coisa de eu e você serem bem-sucedidos, sermos bem-sucedidos, nós precisamos ter a aprovação de Deus. Deus, Jesus, Ele tem que se agradar de nós. Se eu estou aqui, se você está trabalhando no seu ministério, para eu vir para aqui, para trabalhar aqui, para ver essa igreja crescer, para ver o fluir do Espírito Santo aqui, eu tenho que sempre focalizar isso, sempre pensar isso. Deus tem que se agradar de nós. É o que ele diz aqui, se o Senhor se agradar de nós. Josué e Caleb eram homens de luta. Josué estava sempre perto de Moisés, homem que estava ali para o que der e vier. Mas eles não disseram para aquele povo, não, nós vamos lutar, nós temos espadas, nós temos estratégias. Não, ele disse, se o Senhor se agradar de nós. Talvez você esteja usando estratégia errada. Talvez você esteja desembanhando a espada. Talvez você queira uma luta em que você confia nos seus braços.
Talvez você confia no que você tem. Talvez você confia nas pessoas que você conhece. Mas o Caleb e Josué disse, não, é se o Senhor se agradar de nós. Porque quando o Senhor se agrada de nós, nós podemos ser inimigo, as pessoas podem desagradar de nós em todos os aspectos. Mas se o Senhor agradar de nós, nós vamos ser vitoriosos. Como agradar o Senhor? Como agradar o Senhor? Eu fico pensando, irmãos, a Bíblia nos dá essa orientação. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele nos dá essa orientação. Ele diz, sem fé é impossível. Então está aí a dica. Para agradar a Deus, para Deus se agradar de você, para Deus se deleitar em você, você precisa ter fé. É o que a Bíblia nos diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer homens e mulheres com fé. Deus quer homens e mulheres em seus ministérios que tenham uma visão de Deus. Que confiem, que creem, vai acontecer. Ele disse, nós vamos entrar lá, se Deus se agradar de nós. Isso é confiar nas promessas do Senhor. Isso é dizer, Senhor, Tu se agrada de nós, nós confiamos na Tua promessa, nós vamos entrar lá, o Senhor fará isso por nós. Homens e mulheres de fé. O ministério, para ser bem sucedido, o pastor precisa ter fé. O pastor precisa ver aquilo que muitas pessoas não estão vendo. Nós precisamos confiar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa, temos que ter temor ao Senhor. Em Atos capítulo 10, versículo 34, ele diz o seguinte, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, é aceitável do Senhor. Aquele que teme ao Senhor, não temer de ter medo a Deus, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que reconhece o poder de Deus, aquele que sabe que se Deus falar, acontece, se enviar, vem. Aquele que teme ao Senhor agrada a Deus. Foi o que Josué e Caleb estão nos ensinando nesta noite. Você teme ao Senhor? Então você está agradando a Deus. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós precisamos oferecer a Deus em sacrifício. Ele diz, sem oferecer nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Para ter sucesso no seu ministério, lembre-se que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem agradado ao Senhor? Então, o seu ministério, o nosso ministério, vai ter sucesso. A segunda coisa que nós destacamos aqui, ele diz, na parte B desse versículo, ele diz assim, versículo 9, olha o que ele diz, tão somente, não sejais rebeldes ao Senhor. A segunda coisa, para a gente ter o nosso ministério, a nossa vida com sucesso, você e eu que estamos aqui, precisamos obedecer ao Senhor. Há uma história bíblica em que duas pessoas mostram o que é obedecer e não obedecer ao Senhor. Você quer ter sucesso, meus irmãos, precisamos obedecer. Se a obediência nos livra do perigo físico, o perigo físico diz assim, não ultrapasse a linha amarela. Ultrapasse para você ver. Normalmente tem um metrô, né? É no metrô, no trilho de trem. Aqui no São Paulo, não sei se você já foi em São Paulo, tem lá. Lá na França também tem, e várias pessoas caem ali, porque ultrapassaram a linha amarela. Muitas vezes a gente chega num lugar e diz assim,
Cuidado, fio de alta tensão, não toque. Desobedece. Alguém quer desobedecer aí? Ainda tem aquela caveirinha assim para você ainda obedecer mais ainda. Se as leis de obediência faz com que a sua vida física é preservada, então precisamos entender que a obediência do Senhor preserva a nossa vida espiritual. Eleva a nossa vida espiritual. Ele diz que a obediência leva-nos ao conhecimento da vontade de Deus. Veja, Adão e Eva, eles desobedeceram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Toda a humanidade foi amaldiçoada. Até os animais. Tudo. Agora veja outra pessoa que se diz pai da fé. Abraão. Ele sacrificou, foi sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Deus disse, não faça isso. Agora sei que você me obedece. Sabe o que aconteceu? Em ti, todas as famílias são abençoadas. Obedecer e desobedecer, há uma consequência, irmãos. Você que está aqui nesta noite, não é porque eu falo, não é porque os pastores, os líderes, assim, não faça isso, não pode fazer isso. Ah, mas por que eu não posso fazer? Porque é morte. É um precipício. E até mesmo que obedecer é aquele que você confia. Ele é o Senhor da sua vida. O escravo, ele não tem como fazer as coisas se não for o seu Senhor que manda. Então nós precisamos obedecer para ter um ministério, para ter uma vida de sucesso. Obedecer. Às vezes, o próprio Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz assim, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não faço o que eu mando? Por quê? Por que você chama ele de Senhor, se você não faz? Porque o Senhor manda, a gente tem que fazer. Obedecer. O Senhor está falando para você nesta noite que você, para ter sucesso, você precisa obedecer os seus mandamentos. Você precisa ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos sempre desafiados a obedecer ao Senhor. Veja Adão, veja Abraão e veja você. Nós precisamos ter um ministério de sucesso. Precisamos obedecer ao Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 16, ele diz assim, quem obedecer às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus, certamente encontrará a morte eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer viver quantos anos? Então obedeça ao Senhor. Nós devemos ser obedientes ao Senhor. Eu digo para Ruth, olha Ruth, você pode ter certeza, você vai me aturar muito tempo que eu obedeço ao Senhor. Você obedece ao Senhor? Então o princípio é o sucesso da sua. Veja, o campeão que está do seu lado aí, porque ele obedece ao Senhor. A terceira coisa, meus irmãos, ele diz assim, então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. Sabe o que eu vejo aqui? Para você ter um sucesso, para você ter um ministério, para você ter uma família abençoada, para que você possa ter sucesso diante do Senhor, você precisa ter visão. Aqui, quando eles chegaram lá, que viram aquele povo grande, as armas, muitas armas, os reis disseram assim, olha, não é possível não, é difícil a gente entrar ali. Mas os dois que tinham a visão do Senhor, que tem uma visão, que é otimista, ele olhou e disse assim, não, aqueles camarada grandes vai trabalhar para a gente. A gente precisa de pessoas fortes, grandes, para trabalhar para a gente. Olha só a visão. E olha, a gente precisa cavar a terra, a gente precisa plantar e a gente vai usar aqueles camaradas. Visão. O pastor precisa ter visão. Às vezes, nós estamos orando de joelhos, aí o Senhor fala alguma coisa comigo, diz, Senhor, como é que eu vou falar para esse povo? Esse povo não vai entender. Mas nós somos desafiados. O ministério, a igreja, ela cresce quando o seu pastor tem a visão
Eu fico pensando quando o Eliseu, o profeta, ele estava dormindo na sua casa, juntamente com o seu aprendiz de profeta, Geazi, e de repente, ele levanta, o seu auxiliar levanta, olha para o monte, muitos soldados, todos armados, muito mesmo, milhares. Ele disse: ai, meu Senhor, que faremos? São muitos. Eliseu levanta, olha, maior que está conosco do que são eles. E ele disse: abre, Senhor, abre a visão desse rapaz para que ele possa ver. Quando ele disse, graças a Deus, ele viu milhões, muitos que eram do Senhor enviado para salvar aquela terra. Que o Senhor abra a sua visão para que você possa ver aquilo de grande que o Senhor quer mostrar para você. É muito desafio, muitas pessoas não vão aceitar, muitas pessoas vão até afastar de você, dizer: pastor, está doido. Mas eu quero dizer para você, quando nós temos a visão do Senhor, a gente vê as dificuldades e vê ela algo que vai ser aquilo que a gente vai trabalhar para a nossa vitória. O que está atrapalhando você? Qual é o seu problema? Quais são as suas dificuldades? Então veja com os olhos do Senhor, porque aquilo vai se tornar um grande aliado seu. Precisamos ter visão para essa igreja. E Deus tem me dado visão para que a gente possa crescer cada dia mais. Mas vai vir os desafios. Virão as pessoas que dizem assim: isso não vai dar certo. Muitos até abandonarão. Sabe por quê? Porque aqueles 10 abandonaram. Mas com certeza, aqueles que têm a visão do Senhor ficarão. Porque o Senhor é conosco. Ele diz no final: o Senhor é conosco. E por fim, a quinta marca de um campeão, de um vencedor, daquele que tem sucesso no seu ministério, ele tem que se entregar nos braços do Pai. Veja o que ele diz no final aqui, olha: porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco, irmãos. Se coloque ao colo do Senhor Deus. Você quer ter sucesso? Você quer ter a vitória na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, naquilo que você faz? Irmãos, nós precisamos cada dia mais depender do Senhor. João capítulo 14, ele diz que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu quero que você agora pule no colo do Pai. Pule no colo do Senhor, se entregue. Ele diz assim: olha, nós vamos conseguir, o Senhor vai fazer isso para mim, porque nós estamos na mão do Senhor, nós estamos nos braços do Pai. E quando você está nos braços dos pais, pode ter certeza, o Senhor diz que ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Ele diz: porque o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, ninguém vai arrebatar das suas mãos. Irmãos, pode ter certeza, o pastor quando está com a visão do Senhor, o pastor quando está na obediência do Senhor, o pastor quando ele está nos braços do Pai, pode ter certeza, ninguém pode com aquele que o Senhor é convosco. É isso que Josué queria passar para a gente nesta noite. Você é um campeão. Se você seguir as marcas de alguém que é vitorioso. Estou olhando para você nesta noite. Deus é contigo. Obedeça. Tenha a visão do Senhor. Não desanime, creia. Irmãos, quando aqueles homens chegaram, só para a gente terminar, aqueles homens chegaram diante do povo. Olha o que atrapalhou eles. Veja no versículo
O versículo, no relatório deles, no versículo 7, eles dizem assim, olha, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa, muito boa. Às vezes a gente vê as bênçãos do Senhor, vê o que Deus tem feito por nós, todas as coisas, a gente sabe que é bom, mas sempre tem, irmãos, algo que a gente duvida. Ele disse, olha, a terra é boa, porém, eles são grandes. A terra é boa, mas nós não vamos conseguir. Eu não sei qual o desafio que você tem, mas não use esses conectivos na sua vida. Mas eu não posso. Porém, é difícil. Eu não mereço. No passado eu venci, mas agora é diferente. Não. O Senhor continua sendo o mesmo Senhor nas nossas vidas. Creia. O maior interessado no sucesso do seu ministério é o Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos crescer juntos, que nós possamos batalhar junto e ganharmos a vitória junto. Porque, meus irmãos, está aí essa cidade. O Senhor já prometeu. O Senhor tinha dado Canaã para o povo. Mas Ele disse, agora você vai conquistar. Deus está falando para você. Você tem que conquistar. Já é sua. Mas você tem que conquistar a sua vitória. Você tem que tomar posse aquilo que Deus já te deu. Não desista. O Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Amém? Eu queria mais uma